Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, no verso 7, diz assim, Paulo que está falando aqui, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos nessa hora, diante do Seu trono, por intermédio do Seu Filho Jesus, não fiados nas nossas justiças, mas nas Suas muitas misericórdias, rogamos ao Senhor que use de graça, derrame Sua graça, fale conosco. Estamos fartos de shows, entretenimentos, retórica. Nós precisamos da demonstração de poder e do Espírito Santo. Não porque haja algo bom em mim ou em nós, porque não há. Mas por causa da sua infinita misericórdia. Alcança os lares que estão nos assistindo, tomando-os de graça, Senhor. E assiste-nos das nossas fraquezas. Porque se assim não for, será só mais um culto. Vem nos ungir, que fogo santo desça do céu, que o Seu reino avance, que Tu receba glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, presta atenção aqui, no tema da minha mensagem. Hoje é ceia, estamos fazendo a exposição de Apocalipse, aqui nos domingos, mas hoje eu vou dar uma pausa em Apocalipse, e trazer uma mensagem pastoral para o seu coração. Se você veio de casa dizendo, Senhor, fala comigo hoje, se você durante a semana, Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Se você veio quebrantado, abatido, na esperança de Deus falar com você, esteja certo, sua oração foi atendida. Deus vai falar com você. Queridos irmãos, vocês sabem que um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta é conciliar a bondade de Deus com o sofrimento humano. Uma das maiores questões que o homem faz desde os seus primórdios é, se Deus é bom, por que nós sofremos? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com o seu povo? Se somos seus filhos, se fomos lavados e redimidos, e Ele se tornou nosso Pai, por que Ele permite passarmos por sofrimento? Como conciliar a ideia de um Deus cheio de amor, permitir seus filhos passarem por tanto sofrimento? Isso é uma questão filosófica que acompanha o homem
desde as mais remotas civilizações. E talvez você está lidando com este dilema na sua vida, passando por pesadas provações e dilemas tão íntimos, tão profundos, que você sequer pode compartilhar com alguém. Já não basta eles serem duríssimos e pesadíssimos, você tem que carregá-los sozinhos, porque compartilhá-los faria ainda mais pesado, porque ia expor você a uma vergonha ainda maior. Mas o fato é que, a despeito de termos um Deus bom, onipotente, onisciente, onipresente, que nos chama de filhos, a realidade é que nós sofremos. Jesus disse: no mundo, meus filhos, tereis aflições. Os que quiserem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Muitas são as aflições do justo. Não obstante a esses dilemas, nós, apesar de ser seus filhos, não estamos imunes aos sofrimentos e às humilhações da vida. Alguns têm mais facilidade de concordar e aceitar que o sofrimento é comum à fé cristã. Entretanto, surge um outro problema, que não é só aceitar o sofrimento, é quando o sofrimento insiste em permanecer, e ele simplesmente não cessa. Existem pessoas que, depois de tanto tempo lutando em determinadas áreas, com determinados pecados, lidando com determinadas aflições, elas são levadas ao desânimo e à prostração, porque elas veem seus esforços, dedicação, orações, lutando contra aqueles males, não resultarem em respostas. O sofrimento permanece. A oração pedindo que o marido bêbado, mundano, se converta, simplesmente não é respondida. A oração pedindo para a enfermidade aguda, crônica, ser eliminada, simplesmente não é respondida. A oração para vencer aquele determinado pecado que tanto assola, humilha e envergonha, simplesmente não é atendida. O resultado, alguns desistem da fé. Outros entram no estado do que o Dr. Martyn Lloyd-Jones chama de depressão espiritual. Eles não desviam, mas permanecem em uma condição bem aquém da prevista pelo Senhor. E talvez você entrou que você está nesse quadro. Você está dentro desse bojo de pessoas que são vítimas do sofrimento, seja ele físico ou moral, espiritual ou financeiro, conjugal ou de outro aspecto familiar. Mas você está enfrentando algum problema. E eu quero dizer, à luz deste texto, não desanime, não desista, não se renda ao sofrimento, porque este texto que eu abri tem a resposta do porquê Deus não nos livra, Deus não nos responde. E esse texto nos ensina como lidar com o sofrimento. Preste muita atenção. Paulo aqui, na sua segunda carta, especialmente no capítulo 12, está fazendo a sua defesa contra os falsos apóstolos
que tinham se introduzido na igreja de Corinto. E eles estavam ameaçando a saúde doutrinária da igreja de Corinto. E eles estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, porque ele não tinha as credenciais de um apóstolo. E para eles, a grande credencial de apóstolo era ter experiências profundas com Deus. Paulo, então, em sua defesa, vai dizer: se há experiências que vocês querem, então eu vou relatar. E relata a experiência mais profunda que ele teve. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E nesta defesa de Paulo contra os falsos apóstolos, relatando a sua experiência de ir ao terceiro céu, ele vai nos ensinar muitos princípios sobre o sofrimento. Preste atenção, só mais um pouquinho de retorno. Veja só o verso 7. E para que não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Presta atenção nisso. Foi-me posto um espinho na carne. Em outras traduções diz: a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Essa é a famosa passagem do espinho na carne. O que Paulo quer dizer com essa expressão? Foi-me posto um espinho na carne. A palavra carne aqui é um termo para usar físico, seu corpo, sua vida. Foi-me colocado um espinho no corpo. A palavra é carne, ok? E a palavra espinho, essa palavra, a palavra grega para espinho é escolopse, que tinha alguns significados. Ela era usada para identificar uma farpa de madeira. Quem trabalha com madeira sabe que sai farpas e muitas vezes cravam na pele, na mão. Era usada também para se referir à ponta de um anzol, a ponta. E também era usada para se referir a uma estaca pontiaguda, pontuda. Quando Paulo usa esse termo, foi-me posto espinho na carne, ele está querendo dizer, esse espinho é um objeto pontudo, que introduzido no corpo, causa dor física. É aquela madeira, quando é introduzida no corpo, traz inflamação, pus, e gera dor, muita dor. Quando Paulo diz, foi-me posto um espinho na carne, é uma metáfora para dizer, ele queria remeter isso ao sofrimento. Eu fui submetido a uma situação de profunda dor e profundo sofrimento, semelhante a uma estaca de madeira que é cravada no corpo e fica ali, inflamada, gerando pus, causando desconforto, dor, dor, dor e dor. Esse era o estado de Paulo. Eu sou um homem que estou debaixo de profunda dor e sofrimento. Aqui vai o primeiro princípio. Esse talvez é o homem mais santo, mais poderoso, mais distinto, mais incomum do Novo Testamento. Não existe figura, o Senhor Jesus não conta, o Senhor Jesus é Deus, mas não existe figura que se assemelhe a esse homem. Ele é o maior escritor do maior livro. O maior livro é a Bíblia, 66. Dos 66, 13 são de autoria de Paulo. Mas nem por isso ele ficou livre do sofrimento. Deus permite o sofrimento na vida de pessoas boas e pessoas santas. Já comece por aí. O fato de sermos cristãos não nos faz imunes a sofrimento nem a dor. Agora vamos fazer essa pergunta. O que poderia ser esse espinho? Que é uma metáfora. O que era esse espinho na carne de Paulo? Existem pelo menos 4
definições das mais próximas do que seria esse espinho. A primeira, muitos comentaristas dizem que era problemas físicos. E alguns acham que é a visão de Paulo. Paulo tinha problemas visuais tremendos, por isso ele vai escrever aos Gálatas. Veja, Gálatas, com que quão grandes letras vos escrevo. Paulo era um deficiente visual. Já João Calvino entende que esse espinho eram problemas espirituais. Paulo era constantemente atormentado por demônios, poderes malignos, que não davam sossego para Paulo um segundo sequer. Outros dizem que esse espinho era problemas morais, pecados, que Paulo vivia caindo, lutava e caía, e que não o deixavam jamais. Já Lutero entende que esse espinho eram perseguições, os inimigos, principalmente os judeus, que não deram um segundo de paz para Paulo, apedrejavam, esbofeteavam, batiam, prendiam, estavam todo o tempo no calcanhar de Paulo. Entretanto, não há uma unanimidade do que seja esse espinho, mas, aqui, preste atenção, eu aprendo 3 lições. A primeira, não existe crente que não sofra. O fato de o espinho não ser definido, traz algo para nós. Se o espinho fosse definido como algo físico, quem tem problemas espirituais não se identificaria. Se o espinho fosse definido como problemas de perseguição, quem tem problemas morais não se identificaria. O fato de o espinho não ser definido, coloca todos nós na mesma categoria. Significa que cada um de nós tem os seus espinhos. Cada um de nós tem um entrave, tem uma agonia, tem um dilema em nossas vidas cravado que nos persegue. Não há crente que não sofra. Tem gente aqui lutando com problemas morais desde o dia que converteu. Tem gente aqui lutando com problemas físicos que não se solucionam. Outros perseguições e calúnias e laços e motins sem fim. E outros espirituais, estamos na mesma categoria. Segunda lição, é Deus quem provoca o sofrimento. O texto diz, foi-me posto um espinho na carne. Quando diz foi-me posto, é Deus quem preparou o sofrimento, é Deus quem aprovou o sofrimento. Gênesis 22 diz, e Deus pôs à prova a Abraão. É Deus. Eu não creio na soberania do diabo, eu não creio que Deus, o diabo está num braço de ferro, numa luta de braço, e ora Deus, ora diabo, nesse maniqueísmo moderno. Não, o Senhor está numa categoria superior a tudo e todos. Terceiro, o instrumento de Deus. O texto diz, a saber, o mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro no grego, angelos. Um anjo do diabo. Era o anjo que pegava o dardo e espetava Paulo. É o mesmo que está em Jó, capítulo 1, verso 2. Apresentaram-se os filhos de Deus um certo dia diante de Deus, e veio também Satanás. E Satanás disse, tira tudo dele, para ver se não blasfema. Deus permitiu e deu uma ordem para o diabo, vai, tira tudo dele, só não tira-lhe a vida. Satanás foi afligir Jó, por ordem e limitações de Deus. Lutero diz que até o diabo é diabo de Deus. Então, irmãos, aqui está. Esteja consciente, essa é a palavra de Deus, não é essas balelas que vocês ouvem por aí não.
Se vocês acharam que eu ia, levanta a mão, hoje é o dia da vitória. Não, 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 meu irmão. Aqui se prega que até Satanás trabalha para Deus. Não há crente que não sofra. Todos nós temos uma espécie de espinho. Deus é quem provoca. E o instrumento de Deus, às vezes, é o próprio Satanás. Agora, o espinho não só causava dor, mas também humilhação. O texto diz, um mensageiro de Deus para me esbofetear. A palavra esbofetear aqui não é um soco, não é um soco do Tyson no queixo. É um bofete, tapa com as costas da mão. Porque o objetivo não é ferir, é humilhar. Sabe aquele tapa que você recebe? É para humilhar. É aquele mesmo tapa que Jesus recebeu no pátio do sumo sacerdote Caifás. O mesmo tapa que Paulo recebeu diante do sumo sacerdote Ananias. Essa situação não só trazia dor e sofrimento a Paulo, mas humilhava muito Paulo. Essa situação que você sofre, minha irmã, meu irmão, ela não só te causa muita dor e sofrimento, mas te humilha. Você sente vergonha desse estado que você está. Se sente humilhado de ter que conviver nessa situação. Ela não só te traz angústia, dor, sofrimento, mas te deixa corada de vergonha. Viver com esse homem, com esse marido, é humilhação para você. Viver nessas condições financeiras, além de te privar de algum benefício, trazendo dor, te humilha. Essa doença, além de trazer dores agudas e remédios, você se sente humilhado. Filipenses 4, 11 e 12, Paulo diz isso, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. O sofrimento faz isso com a gente. As pessoas que perderam tudo, estão passando dificuldades, sofrendo, sendo humilhadas. As pessoas que foram diagnosticadas com uma doença, ou sofreram um trauma, em um acidente, estão cheias de dores, mas ficaram deformadas e têm vergonha, humilhadas. Pessoas que sofreram divórcio, ou traição, ou adultério, sofreram na alma e estão humilhados. Talvez seja o seu caso. Esse é o que... E qual é a nossa atitude diante do sofrimento? Qual é a sua atitude? O que você faz diante da dor e da vergonha? Verso 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Em razão de tanta dor, tanto sofrimento e humilhação, Paulo fez como todos nós faríamos. Paulo orou pedindo para Deus eliminar aquilo. Paulo pediu, Senhor, essa estaca cravada na minha carne, que me inflige dor e me humilha, tira ela, tira, me dá alívio, eu não aguento mais esse tormento. Ele queria alívio. Nós também, meu irmão, depois de tantos anos, é pus, é inflamação, é dor, é vergonha. Nós vamos a Deus e pedimos, Senhor, converte o meu marido. Senhor, me cura dessa deficiência no meu caráter. Senhor, me liberta dessas enfermidades físicas. Senhor, eu não aguento mais cair nesse pecado, me livra. Nós oramos. Nós rogamos a Deus. Quem aqui nunca implorou? Quem aqui, eu não estou brincando com seus sentimentos, não. Por mais fraco que você seja, por mais distante que você esteja, eu sei, meu irmão, tanto que você já lutou.
E eu sei no seu quarto escondido quantas lágrimas você orou, você implorou: Senhor, tem misericórdia. Você aplicou todo o seu coração, clamou, implorou, jejuou, pediu, passou a noite em claro, só pedindo: eu quero alívio da dor, por favor. E aqui também, eu aprendo 3 lições. Primeira, diante dos nossos espinhos, devemos orar. Paulo fez a coisa certa. Ore. Ore por esse casamento, ore por essas dívidas, ore por esses pecados, ore! Segundo princípio, nem sempre Deus responde da primeira vez. Paulo teve que orar 3 vezes. O fato de eu orar pedindo algo não significa que ele vai responder de imediato. Persevere na oração, insista, não se dê por vencido. A Bíblia diz: batei, abri-se-vos-á, pedi, dá-se-vos-á, bata, peça, busque, procure, insista. Sabe quando eu paro de orar por uma coisa? Eu só deixo de orar por uma coisa quando Deus me convence que aquilo não é a vontade dEle. Do contrário, pode passar dezenas de anos, eu continuarei, insistirei. Enquanto Deus diz que eu posso, eu irei orar. Eu vou reivindicar a salvação dos meus filhos até o último dia da vida deles. Vou reivindicar por um avivamento nessa igreja até o último dia da minha vida. Insista, ore. Terceiro princípio que eu aprendo aqui. Muitas vezes, Deus não responde a oração. Deus não respondeu Paulo. Deus não tirou o espinho de Paulo. Lembra alguém aqui as 3 vezes orando? Teve alguém que fez isso também. Lembra? Getsemane. Jesus orou 3 vezes ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E por 3 vezes, Deus não respondeu. Qual é a solução de Deus então para o sofrimento? Para a dor? Verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mas sabe o que Deus faz, queridos irmãos? Sabe o que Deus faz em face ao seu sofrimento? Ele não respondeu a oração de Paulo. A dor e o sofrimento continuou. Deus não solucionou o caso de Paulo. E agora? Isso simplesmente se recusou a tirar. Deus simplesmente se recusa a aliviar a sua dor, se recusa a converter esse homem que te violenta, abusa de você, te molesta, que seria mais confortável conviver com um demônio do que com esse homem, mas ele segue lá. Aquela enfermidade terrível, aquelas dívidas. Você sabe de uma coisa que tem gente que não vem na igreja? Por causa de vergonha. Eu tenho tanta vergonha de como está a minha vida, a minha casa, o estado, que eu não quero ver ninguém. Deus se recusa. Está aí o que ele faz? Ele responde assim para Paulo: a minha graça te basta. O que significa? De um jeito ou de outro, Ele vai te atender, Ele vai nos ajudar. Quando Ele fala minha graça, graça que é recursos, sabedoria,
poder, graça, significa: Paulo, eu não vou retirar o espinho, mas vou conferir graça a você, para você suportar. Vou dar recursos, fé, coragem, amor, força, para você suportar o espinho. Ele poderia trazer alívio a Paulo, eliminando o espinho. Mas ele trouxe alívio a Paulo, sem eliminar o espinho, dando a Paulo recursos para suportar o espinho. É isso que Deus vai fazer. Ele pode não remover a sua dor, mas vai te dar forças para aguentar a sua dor. Ele pode não responder às suas orações e te livrar do sofrimento, mas Ele vai te abraçar, te erguer, te amparar, te sustentar no sofrimento. É isso que Ele promete. Minha graça. O termo grego para basta é suficiente. Minha graça é suficiente. Veja só, o que é suficiente? Porque você pensou assim, entre tirar o espinho e dar força, poxa, eu preferia tirar, né? Quando ele usa o termo suficiente, é como se você estivesse dizendo, é a mesma coisa, é tipo assim, ó. Você está devendo R$1.000. Eu posso escolher te dar os R$1.000 ou o banco zerar a sua conta. Tem alguma diferença? De qualquer jeito, não está zerada? Quando ele fala suficiente, olha a ideia que é assim, ó. Imagina que você está passando no Rio de Janeiro, não tinha outro lugar para dar exemplo como esse, que eu vou falar de bala, tiro, canhão, fuzil, só tem o Rio de Janeiro. Só para comparar, competir com o Rio, só o Iraque. Afeganistão talvez chega ali, mas não dá. Você está passando um belo dia, voltando da linha na linha vermelha, aí num cruzamento um tiroteio, coisa comum, é a paisagem, faz parte já né? E de repente uma bala perdida, mais normal do que uma bala chupada no Rio. Se toma mais bala perdida do que se chupa bala Kids, Ice Kids, aquela coisa toda. E essa bala atravessa o seu joelho e ela fica alojada entre os ligamentos posterior e cruzado. E ela faz você mancar, é uma dor violenta. Você chama a ambulância, eles levam você para o centro cirúrgico e vem todos os especialistas do mundo e diz: se remover a bala, vai ter que arrancar a perna dele. Costura, fecha. O paciente acorda. Olha, está vendo essa bala que te faz andar assim e causa dor? Não tem jeito de remover. Mas doutor, o que eu faço para endireitar? Meu Deus, o que eu faço? Não, calma. Mas tem um negócio, tem uma injeção aqui. Toda vez que você vir tomar ela, vai endireitar a sua perna e tirar a dor. Vai passar um tempo, quando passar o tempo, passa o efeito, doer de novo, se mancar, volta aqui, toma ela, endireita e tira a dor. O Senhor está dizendo, eu posso não remover a bala da aflição, a bala que te deixa humilhado e com dor, mas eu tenho uma porção de graça para aplicar em você que vai tirar a sua vergonha e remover a sua dor, e todas as vezes que voltar a doer e te humilhar, volte até mim, recorra à minha graça, que ela vai te sustentar. Amém? É isso que ele está dizendo. Senhor, pastor, não sei se vem pelo SUS, mas e se acabar a injeção, a vacina? A graça de Deus é inesgotável. Você pode ir a ela. Quantos estão entendendo? Diz amém. Agora Deus vai mostrar o espinho, porque foi Ele que pôs. Veja só, a razão. Verso 9, então ele disse, minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é isso? A razão do o espinho tem um propósito, tem uma razão. A bala não entrou ali por entrar. Deus é soberano, de modo que Ele governa e controla cada partícula de poeira nesse cosmos. O texto diz: o meu poder se aperfeiçoa. Significa que o desenvolvimento espiritual se dá com mais força na tribulação. O poder de Deus através do espinho, Deus está te santificando, te fortalecendo, desenvolvendo a sua fé, te enchendo do Espírito Santo. Salmo 119, 71, o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse seus estatutos. O que Deus está dizendo para Paulo é: meu poder se revela nos fracos e através dos fracos. 1 Coríntios 1, 27 e 29, mas Deus escolheu as coisas loucas, fracas, para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas, para confundir as fortes. Deus, na verdade, o meu poder se aperfeiçoou, é no espinho, é na sua vergonha, é na sua humilhação, é no seu sofrimento, que Ele está esculpindo o caráter de Cristo em você, que está elevando a sua estatura espiritual, que Ele está dilatando a sua fé. É através disso que você está sendo submetido, é desse sofrimento diário, é dessas vergonhas, é dessas orações que não encontram resposta. Ali Deus está te santificando. E o texto vai mais longe ainda, ó. O poder se aperfeiçoa, verso 9. De boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vamos lá para a palavra repouse. A palavra grega aqui para repouse é morar e habitar em tenda. Para que o poder de Deus more e habite em tenda. Que é isso? Essa é a mesma palavra que João usa em João 1,14. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Verso 14. E o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Essa palavra, Jesus empresta de Êxodo 25, o tabernáculo. Quando Moisés manda construir a tenda móvel, tabernáculo, a glória de Deus, aquela fumaça, aquela nuvem, Shekinah, pousava sobre o arraial, no antigo. No novo, aquele tabernáculo, aquela tenda, foi trocada pela tenda humana, Jesus. E a mesma glória que habitava no tabernáculo, habitou em Jesus. O que Paulo está dizendo? Que através do sofrimento, da fraqueza, aquela mesma glória que repousou sobre o tabernáculo e posteriormente sobre Jesus, repousa sobre aqueles que passam tribulações. Esse é o propósito, te encher do Espírito Santo. Amém? Aí você vai querer que Ele tire? É mais ou menos assim, eu vou ter cuidado que eu estou falando, porque eu estou falando para brasileiro. Imagina que aquela ferpinha te dá um benefício da Previdência. Você vai tirar ela? Aí o médico, se você tirar, corta o benefício. Não, deixa ela aí, doutor. Não tem mais uma para cravar aí, não? Não devia ter falado, né? Mas é isso que o Senhor está dizendo. Se remove a ferpa, remove a glória, o benefício. Se deixa a farpa, o benefício continua. Então, para que eu vou querer tirar a farpa? Está entendendo? Apesar de doer, eu reclamo, mas quando chega o saldo, ô glória, passa tudo a dor. Eita, é zero que não acaba mais, Jesus. Aí que você vai lembrar que a geladeira está vazia, o carro nem... É elétrica, mulher, que é elétrica, faz 3 dias que não tem gasolina, isso é isso? Aí você nem lembra que você tem dor, mas é exatamente isso.
Agora, vamos ver que o sofrimento era a providência divina também. Verso 7. Olha, para que não me ensoberbecesse, guarda a palavra, ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A palavra ensoberbecesse e a palavra exalte. As duas palavras têm o mesmo sentido. A palavra grega para elas é hiper, que quer dizer além de, mais que e acima de. As revelações que Paulo teve, a posição que ele ocupava. Paulo era o X-Men da época, o Vingador. Paulo era o Thanos, o Superman, o Wolverine da época. Ele podia se achar, ficar soberbo. Então o que acontece aqui, ó? As revelações colocou ele numa posição tão alta que poderia prejudicá-lo, tirá-lo do caminho. Ele poderia se desviar, esquecer de Deus, ficar arrogante. Então Deus colocou espinho para que Paulo não fosse além de, não pensasse mais que, não se achasse acima de. O espinho foi providência. Deus coloca o espinho em você, para você não ir além do que você pode, para você não achar que você é mais do que você é, e para você não pensar que você está acima dos outros. Por isso ele cravou. O espinho, meu irmão, vinha da parte de Deus, para manter Paulo humilde, para o santificar, para tornar Paulo dependente de Deus e manter sua fé ativa. É para isso que o espinho vem. Para você botar o pezinho no chão, para você não achar que é melhor que ninguém, para te manter humilde. Terminando agora, temos duas conclusões aqui. A primeira, ao saber disso, a nossa visão para com o sofrimento muda. Quando fala de sofrimento, incêndio, batida de carro, acidente, cirurgia, doença, câncer, o que você pensa? Que é o inferno. Agora não, a visão muda. Veja o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Como é que é? Peraí. Você sente prazer no espinho que te causa dor, sofrimento e te humilha? Minha visão para com o sofrimento mudou. Por saber que na fraqueza a glória de Deus repousa, que o espinho é para me manter humilde, minha visão muda. Olha só, ele diz, eu me gloriarei, terei prazer. Ele consegue até ter prazer. O que o Senhor está dizendo é, quando você compreende que isso é providência, que Deus é quem causa, que tem um propósito, você compreenderá, você aceitará e você até se alegrará com o sofrimento, porque Deus está operando uma obra grandiosa na sua vida, através deste espinho. Por isso você pode até se gloriar. Você não bateu aquele carro por bater, não entraram na tua casa e tiraram tudo por tirar. Você não foi diagnosticado com aquela doença por ser. Não aconteceu essa tragédia íntima por acontecer. Tem um propósito. Tem um propósito. Conclusão? Que o sofrimento não é tão ruim. Veja o verso 10, parte C. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe que isso aqui demorou, eu demorei a entender isso aqui. Olha só. Porque quando sou fraco, então que sou forte. Se eu conheço a minha esposa, esse aqui vai falar com ela agora. Porque quando sou fraco, então que sou forte. Eu falei, miséria. Fraco eu estou todo dia. O forte é que nunca vem. Quando eu estou fraco, estou forte. Ô fraco, estou arrebentado, endividado, doentado, não tem mais nada. Até o cachorro brigou comigo. E cadê a força? Tenho dificuldade para abrir uma porta, vou rodar uma cena. Ai.
E eu também pensava nesse texto, quando eu estou fraco, mas eu estou o pó da rabiola. Não é quando eu estou fraco que eu sou forte. É quando eu reconheço que eu sou fraco. Muitas vezes nós somos fracos, estamos fracos, mas não reconhecemos. É quando eu olho para mim e vejo, meu Deus, eu não posso nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu tenho total dependência de Ti. É nessa hora que aquela glória repousa sobre mim, é nessa hora que eu sou forte, é quando eu reconheço minha falência, minha inutilidade, imprestabilidade. Nessa hora, você pegou. Nessa hora, como está na moda aí, você pegou a visão. Quando essas dificuldades demonstram minha capacidade, minha incapacidade, minha limitação, eu sou obrigado a aumentar minha confiança em Deus. Assim eu me torno mais forte. Por isso que você sofre uma vez, duas, três, 10 e não acontece nada. Porque a primeira não foi, a segunda não foi, a terceira não foi. Lá na 11ª, você faz assim, ó. Vou ilustrar 2 jeitos. Um banco no assalto, você vai assim, eu me rendo. Ou no boxe, joga a toalha. Na 11ª, eu me rendo. Eu não sou bom quanto eu pensava. Não sou inteligente quanto eu pensava. Eu não sou santo. Eu sou fraco. Então, Senhor, como o som de música fala aos teus ouvidos, é nessa hora que você é forte. Amém? Esse é o propósito do sofrimento e da fraqueza. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar agora.